Hoje nós vamos estudar, na última aula estudamos sobre vários profetas amigos. E hoje nós vamos estudar sobre o profeta que Deus enviou para nós nesse tempo, para nos preparar para a vinda de Cristo. Muitas vezes a gente está aqui na igreja, o professor fala sempre, o profeta diz, e às vezes as crianças talvez não conheçam a história dele, o que aconteceu, como que a gente sabe que ele é o nosso profeta, como que a gente não sabe as coisas que aconteceram na vida dele. E hoje nós trouxemos um pouco da história da vida dele para vocês conhecerem. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a gente aprende com esse versículo que tudo que Deus vai fazer, antes ele nos avisa através de um homem enviado por ele, um profeta. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar os coleguinhas, todo mundo que está aqui, as tias, esse louvor que a gente vai cantar, que é muito legal, a escolinha dominical, no nome de Jesus, amém. A nossa história começa faz muito tempo, em 6 de abril de 1909, em uma cabaninha simples, não tinha janela, lá nas montanhas. Lá nasceu um bebê muito especial, o pequeno Billy, o William Marlon Branco. O dia estava amanhecendo quando o papai viu algo incrível. Uma luz forte, parecendo uma estrela, entrou na cabana e parou bem em cima do bebê. Era como se Deus estivesse dando as boas-vindas a ele. E a surpresa não parou. Uma linda pomba branca pousou na porta, olhou para o bebê, e a pomba nos lembra o Espírito Santo, e voou para o céu. Deus já estava mostrando que o pequeno Billy tinha um destino especial. Com 3 anos, Billy estava brincando com seu irmão e jogou uma pedra e sujou o seu irmão de barro, e por isso acabou ficando sozinho. Seu irmão voltou para dentro de casa chorando. E ficou sozinho. Foi aí que ele viu um passarinho parado no arbusto do lado. E aí, quando ele deu um passo mais perto para escutar o passarinho voou. E da onde o passarinho voou, saiu uma voz e disse que ele iria morar perto de uma cidade chamada New Albany. E adivinha? Tempos depois, a família se mudou para uma cidade bem perto de lá. A profecia se cumpriu. Com 7 anos, Billy estava cansado debaixo de uma árvore. Ele estava murmurando porque seu pai o pediu para trabalhar e ele queria pescar com seus coleguinhas. E de repente ele viu um redemoinho no alto da árvore.
e ouviu uma voz poderosa: nunca beba, nem fume, haverá uma obra para você fazer quando for mais velho. E Deus estava avisando William para ser puro e limpo, porque ele tinha uma missão importante para ele. E Billy nunca se esqueceu deste aviso. Além do aviso, ele via visões do futuro, como uma ponte que ele viu sendo construída e pessoas caindo dela. Sua mãe, sabendo que as profecias se cumpriam, anotou o que o pequeno Billy contava, e a profecia se cumpriu. A ponte foi construída e houve um acidente e várias pessoas morreram. William cresceu e às vezes tentava fugir do chamado de Deus. Ele se meteu em brigas e se tornou um boxeador, um lutador. Mas toda vez que ele ia fazer algo errado, ele ouvia o barulho do vento. Ele lembrava da promessa e parava. Deus estava sempre chamando ele de volta. Com 22 anos, William ficou doente e quase morreu no hospital. Lá ele teve um sonho assustador e gritou: Deus, me ajude. Se o Senhor me deixar voltar, eu prometo que vou pregar seu evangelho para todo mundo. E ele voltou para a vida e cumpriu a sua promessa. Começou a buscar a Deus lendo a Bíblia, mas não sabia como orar. Então ele escreveu uma carta e pendurou numa árvore. Ele foi mas não conformado com a carta que Deus iria ler, ele foi para o celeiro e começou a orar: oh Senhor Deus, eu não sei como fazer isso, mas se o Senhor me ajudar, eu creio que vou conseguir. E então uma luz em forma de cruz apareceu e falou em língua estranha, mas ele não entendeu. Então ele pediu: ó Senhor, se é tu mesmo que fala comigo, volta a imagem para mim. E novamente a luz com a cruz apareceu e ele encontrou a verdade. E daí ele começou sempre a estar orando e buscando a Deus. William se tornou um pastor e se casou com Hope. Deus o convidou para viajar e pregar o país inteiro, mas a sogra de William não queria que ele fosse. William fez o seu maior erro: ele desobedeceu a Deus e deu ouvidos à opinião das pessoas. Logo depois, a cidade foi atingida por uma enchente horrível. Ele ouviu a voz de Deus perguntando: e agora, o que você acha da sua decisão de não ir pregar? E no meio da enchente, o William começou a ajudar as pessoas a carregar. E carregar as pessoas, salvar as pessoas. E no momento, o barco não ligou. E aí a enchente começou a levar ele até uma cascata. Aí quando ele se viu no desespero que o barco não ligava, ele: ô Senhor, me perdoa, eu errei, não deveria ter escutado a minha sogra. Mas se o Senhor permitir que esse barco ligue, eu voltarei e cumprirei a tua vontade. E aí o William Branham, com o coração quebrantado, William Branham decidiu que agora em diante ele oraria somente para a palavra de Deus. E ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ele viajou pelo mundo. E no meio da enchente, além do probleminha que ele teve com o barco, ele perdeu a sua esposa e a filhinha Sharon Rose. Olha para você ver como é que foi trágico. Apenas por não dar ouvidos à voz de Deus e escutar a sogra dele. Ele perdeu a mãe e a filhinha, perdeu a esposa e a filhinha. Olha só. E aí, quando ele consertou, ele começou a viajar ao mundo, pregando a palavra e fazendo grandes milagres. Pessoas cegas enxergavam, doentes eram curadas. E houve um acidente em 1965 que o seu carro sofreu um acidente e aí ele faleceu com 56 anos. E sabe o que o testemunho dele nos mostra? Que ele foi profeta, um homem enviado por Deus. Os profetas vêm para nos avisar e anunciar coisas que Deus vai fazer.
Existe até uma fotografia famosa que mostra uma luz formada sobre sua cabeça, que é a que nós temos aqui. Que ele estava pregando e foi tirada essa fotografia. Inclusive, essa fotografia foi levada até para o FBI para mostrar, para verificar a veracidade. Ah, não, era uma lâmpada. Ah, não, é montagem. Não, era o próprio Deus aparecendo nessa foto, mostrando que Deus estava com ele. Essa e todas essas outras provas, Deus mostrando para ele desde pequenininho, ele era uma criança, Deus mostrando para ele o que iria acontecer, as coisas que iriam acontecer, Deus guardando ele desde pequenininho, avisando para ele que não era para ele fazer coisas erradas, não era para ele se contaminar com coisas erradas, não beber, não fumar, não ir para o mundo das coisas erradas do mundo. Tudo isso era Deus guardando ele para quê? Para que ele tivesse esse ministério de trazer para a gente essa mensagem, para anunciar para a gente a mensagem. E são coisas que nos provam que ele é o nosso profeta. E é por isso que nós temos as nossas mensagens. Todo mundo já viu as mensagens em casa, com a mamãe e o papai ler com vocês, né? Ou quem já sabe ler também já pode pegar para ler as mensagens. O pastor também lê a mensagem. Por quê? Porque ele não veio para trazer nada novo, diferente. Ele veio para trazer a própria palavra de Deus, aquilo que estava escondido. Ele veio trazer o que a gente não conseguia enxergar. Deus deu ele a revelação para trazer para a gente. E assim a gente consegue ter certeza que ele é o nosso profeta, testificar que ele é o nosso profeta. E é por isso que a gente ouve as mensagens, ouve as mensagens, né? E que ele é um homem enviado por Deus para preparar, né, a noiva. Quando fala noiva, não é o povo de Deus, não é porque é uma mulher, né? Mas eu sou homem, como é que eu sou noiva? Eu sou menino, como é que eu sou noiva? Né? O noivo é o povo de Deus, é como se todo o povo de Deus fosse como se fosse representando uma noiva e Cristo vem nos buscar. Então, preparando, o pastor fala assim, que Cristo vai buscar a sua noiva, que Cristo vai buscar o seu povo, vai buscar nós. E o profeta veio, né, para preparar nós, a noiva, para o esposo, que é Deus que vai vir nos buscar. Amém? Amém. Tem dúvidas? Querem falar? Ele já está com a mão levantada desde o início, pode falar. Não. Definir. Eu tinha um pedaço da história do William Mario. Você lembra um pedaço da história? Não sei, tem um vídeo Sim, a gente encontra também vários vídeos também contando sobre a história dele. Pode falar, não? Lá no meu tablet. Tá no seu tablet, pode falar. Lá no meu tablet. Um negócio que a gente vê o Nondana pregando, o jovem, que as pessoas vão na casa dele, perguntar quando ele era criança, o que ele passou. Aí, Nondana, ele disse assim para as pessoas que ele, numa luz que entrou dentro do quarto dele. A gente viu lá no início, né? Quando ele nasceu, tinha uma luz no quarto. a filha do Nondana chamada Sharon Rose, vocês sabem, O nome que ele escolheu para ela, né? Sharon Rose, vocês sabem muito bem, vocês são criados. Agora, tem mais alguém que quer falar? Quer falar? Ok, vai falar. Eu também As aves a todos. Amém. Senhor Jesus, abençoe todo mundo que está aqui. Obrigado pelo alimento, obrigado por esse louvor que nós vamos cantar. É legal, que é a música de Deus.